Ok, pessoal? Então vamos aí à correção da nossa atividade avaliativa, que foi feita em duplas e é sobre os números racionais. Então vamos embora. Pessoal, nenhuma novidade aí, tá certo? A gente já vem trabalhando com este assunto há algumas semanas e já fizemos algumas atividades e resolvemos aqui algumas questões parecidas com estas. Na primeira questão, nós temos aí uma questão clássica. Escreva as abscissas dos pontos A, B, C e D marcados sobre a reta dos números racionais. Beleza, está aí a reta numérica e nós precisamos identificar a localização, ou seja, a abscissa de cada um destes pontos. Não precisamos fazer na ordem A, depois B, depois C e assim por diante. Nós podemos ir pelo caminho mais fácil, que é como? Aqui, a primeira coisa que eu faço é identificar que a unidade, ou seja, do 0 para o 1, está dividido em 4 partes. Percebe aí, man? Está dividido em 4 partes. Quem são essas partes? Olha aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Percebeu? Se está dividido em 4 partes, significa que cada partezinha dessas é 0,25. Ok? E aí a gente acaba descobrindo a abscissa do ponto C, 0,25. Então aqui nós teremos o 0,50, 0,75, 1, 1,25, 1,50, 1,75. Exatamente a abscissa do ponto D, 1,75. Bota mais 25, né? Bota mais 25 centavos nessa conta, dá o quê? Dá R$ 2, né? Se fosse dinheiro. Para o lado esquerdo, nós temos os valores negativos. E como nós temos aqui de 0,25 em 0,25, então este primeiro tracinho aqui é o menos 0,25. E aqui no B, nós temos menos 0,5 ou menos 0,50, se você quisesse colocar aqui, né? Mas de praxe, a gente deixa só o 0,5. Beleza. Aí, menos 0,75, menos 1, menos 1,25, menos 1,5 a abscissa do ponto A. Tranquilinho? Beleza. Seguindo aqui, nós temos na segunda questão, escreva os números decimais que correspondem às frações abaixo. Então, pessoal, transformar uma fração qualquer em um número decimal é bem simples, basta você dividir o número de cima pelo número de baixo. Divide o numerador pelo denominador. Então, você vai fazer 1 dividido por 4. Divisão por 4 é a metade da metade. Então, quanto é a metade de 1? É 0,5. E a metade de 0,5 é 0,25. A gente, inclusive, acabou de fazer isto aqui graficamente, né? Identificando este primeiro tracinho aqui dos 4 que foram divididos a unidade. Aí na letra B eu tenho 3 meios. A gente pode simplesmente dividir o 3 por 2. A metade de 3 é 1,5. Como eu sempre digo para o pessoal, se você pensar em dinheiro, fica mais fácil. Se você tem R$ 3, a metade de R$ 3 é R$ 1,50, não é? R$ 1,50, que é a mesma coisa que 1,5, ok? Na letra C eu tenho 2 quintos e eu vou fazer 2 dividido por 5. Dividir 2 por 5 é a mesma coisa de que dividir 4 por 10. Isto porque você pode transformar esta fração 2 quintos em uma fração equivalente, simplesmente multiplicando por 2. E eu fiz isto para obter este 10 aqui. E aí, pessoal, uma fração decimal, tá certo? É muito simples você transformar em número decimal, porque você escreve o número 4 e desconta aqui as casas decimais. Como é sobre 10, você desconta uma casa decimal. E de aí este número fica 0,4. A outra maneira, logicamente, é você dividir 2 por 5. 2 dividido por 5. Dá para dividir 2 por 5? Não dá. Então, coloca 0, no quociente, ok? E 0 no buraco. 20 dá para dividir por 5? Dá sim. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. E acabou a brincadeira. Tá aí, ó. 0,4. Beleza? Então, tem essas duas maneiras. A letra D, eu tenho aí 5 quartos. Pessoal, nós já sabemos que 1 quarto é 0,25, ok? 1 quarto é 0,25, 2 quartos
é 0,50, 3 quartos é 0,75, 4 quartos é 1 e 5 quartos é 1,25, ok? É como se você tivesse aqui, olha, cada tracinho deste aqui é 1 quarto, olha. 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, 5 quartos. Quem é este cara aqui? 1,25. Este cara aqui é 5 quartos. Percebeu? 1, 2, 3, 4, 5 quartos. Então, a gente também pode usar este recurso, tá certo? Valendo-se aqui da reta numérica, tá bom? E, logicamente, a gente sempre pode fazer a divisão. 5 dividido por 4, a metade da metade de 5, né? A metade de 5, 2,5, né? Ou R$ 2,50. E a metade de 2,50, 1,25. Quando a gente pensa em dinheiro, rapidinho a gente faz essas continhas aí de cabeça, beleza? Então tá aí. Na questão número 3, nós temos aí, escreva os números decimais na forma de fração decimal. E é super simples fazer isto, ok? Se você tem aí 1,3, você vai escrever o 13 e colocar sobre 10. Por que é sobre 10? Porque este número tem uma casa decimal, ok? O 0,027, você escreve o 27 e vai colocar sobre quem? Vai colocar sobre 1000. Então é 27 milésimos. Por quê? Porque ele tem 3 casas decimais. Então é sobre 1000, ok? Na letra C nós temos 3,21. Escreve 321, ok? Sobre quanto? Se tem dois dígitos aqui, não é? Se temos duas casas decimais, vai ser sobre 100. E, por último, nós temos aqui 0,1, ou seja, um décimo, se escreve como 1 sobre 10, um décimo, ok? Isto porque, você está vendo, uma casa decimal sobre 10. Duas casas decimais sobre 100. Três casas decimais, que foi o caso aqui, sobre 1000 e assim por diante. Se o número tiver 4 casas decimais, vai ser aquele número sobre 10.000. Chegamos aí na quarta questão. Um estudante marcou no termômetro 3 pontos, cada um referente a uma determinada temperatura. Veja, ponto X, 1,5. Ponto Y, temperatura menos 1. E ponto Z, temperatura 0,5. Essa temperatura aqui, ela está dada em graus Celsius, ok? Beleza. E aí, nós temos a questão. Na reta numerada abaixo, indique onde devem estar localizados os pontos X, Y e Z. Então, tudo que eu devo fazer aqui é localizar o X, o Y e o Z nesta reta. Onde é que eu devo colocar o X? O X eu devo colocar no 1,5. Este 1,5 é um valor positivo. Então, ele deve estar aqui do lado direito do zero, ao lado do mais 1. Então, aqui seria o 1,5. Aqui é o local do X. Beleza? E aí você já identificou que esses tracinhos aí estão de 0,5 em 0,5. Isto porque a unidade aqui está dividida em duas partes. Você está percebendo isto? E cada parte é 0,5. Beleza. Onde é que eu vou colocar agora o Y? O Y é o menos 1. Então, eu vou colocar à esquerda do zero, porque é um valor negativo. Mas eu vou colocar aqui logo depois do zero? Não, porque se está de 0,5 em 0,5, eu vou colocar aqui o Y. Aqui é o meu menos 1. Beleza? E, por fim, eu vou identificar aqui o Z, que é 0,5. Se é 0,5, que é um valor positivo, está ao lado direito e está entre 0 e 1. Obviamente, o Z está aqui. Entre 0 e 1, nós temos o 0,5. Nem precisava colocar estes números, bastaria colocar as letras, cada uma em seu respectivo lugar. Ficamos aqui, Y no menos 1, Z no 0,5 e X no 1,5. Aí nós temos aí questão 5, bem tranquila,
né? Determine o quê? Na letra A eu tenho um módulo de menos 3,1. E na letra B eu tenho um módulo de 0,2. Pessoal, o que é que o módulo faz? O módulo nos dá a distância do número ao zero. E essa distância é um valor positivo, ok? Não existe distância negativa. Então, na prática, o que o módulo faz é derrubar o sinal, ok? Então, se você tem aqui módulo de menos 3,1, quanto é? 3,1. Se você tem um módulo de mais 0,2, quanto é? É 0,2. O módulo é a distância do número ao zero. Agora, na letra C e na letra D, nós temos aí o oposto. E o oposto é o valor simétrico. É o número que está naquela mesma distância, sendo que para o lado contrário. Então, se você quer o oposto de mais 0,5, você vai ter menos 0,5. É o mesmo número, sendo que para o lado oposto. E na letra D, você tem aí o oposto de menos 2, que é, adivinhe, isto mesmo, mais 2. E aí você pode escrever só assim, mais 2 ou mais 2,0, tá certo? Não, tanto faz, é o mesmo número. Sexta questão, os pontos P, Q, R e S correspondem a números decimais posicionados na reta dos números racionais. Beleza. Então veja que são números o que? Decimais, tá certo? E aí, quais são os valores atribuídos a Q e R conforme suas posições na reta? E aí a questão deixa claro que são números decimais, porque nós poderíamos muito bem responder aqui identificando as abscissas ou as localizações de Q e R com frações. Então é isto, poderíamos. Mas aqui nós vamos responder usando números decimais, tá certo? O que é que nós precisamos saber para responder esse tipo de questão? Nós precisamos saber em quantas partes, aqui, olha, a unidade está dividida. Então, do 0 para o menos 1, nós temos aqui uma unidade, tá certo? E esta unidade está dividida em 10 partes. Pode contar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que a gente conta os espaços, tá certo? Nós contamos estes espaços aqui. E aí, se está dividida em 10 partes, cada parte desta aqui é 0,1. Então, aqui nós temos menos 0,1, menos 0,2, e quem é este R? Menos 0,3. Isto mesmo. E aí, se você for na sequência, você vai ter menos 0,4, menos 0,5, menos 0,6, menos 0,7. Isto mesmo. Perceba que na sequência você vai menos 0,8, menos 0,9, menos 1. Ok? Indo de menos 1 em menos 1. Tá aí, tá respondido. Q é menos 0,7, R é menos 0,3. Na questão 7, nós temos mais uma questão envolvendo reta numérica. Sobre a reta dos números racionais foram marcados os pontos A, B, C e D. Conforme a figura. Beleza. Determine a distância entre os pontos. Então, eu quero a distância entre o ponto A, que está no menos 4, e B, que está onde? Onde é que B está localizado? Ele está entre o menos 1 e o menos 2. Ele está no menos 1,5. Percebeu? Cada unidade aqui está dividida em duas partes, ok? Está dividida em duas partes. Então, cada partezinha dessa é 0,5, ou seja, é a metade. Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui o ponto D, que está entre 1 e 2, vai ser 1,5 positivo, não é? E nós temos o ponto D, que está entre 3 e 4, que vai ser 3,5, não é? 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Tranquilo. Agora eu quero aqui a distância na letra A, do ponto A para o ponto B. A distância de A para B. A está no menos 4, B está no menos 1,5. E aí o que nós vimos aí nas nossas aulas foi o seguinte, que quando os pontos estão do mesmo lado da reta, ok? Nós temos aqui o zero dividindo os valores positivos, os valores negativos dos valores positivos, não é? Os negativos são para a esquerda, os positivos para a direita, beleza. Então o zero divide aqui.
E A e B são dois números negativos. Eles estão do mesmo lado. Se eles estão do mesmo lado, a distância é a diferença entre os módulos de A e de B, ok? Então eu vou calcular o módulo de A, que é o módulo de menos 4, menos o módulo de B, que é o módulo de menos 1,5, ok? E aí nós vamos ter essa distância, vai ser o módulo de menos 4, a gente já viu o que é que o módulo faz, ele derruba o sinal, então o módulo de menos 4 é 4, menos o módulo de menos 1,5 é 1,5. 4 menos 1,5 dá 2,5. Simples assim. É lógico que você também poderia responder esta questão simplesmente contando aqui, olha. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Contando de A até B, ok? De 0,5 em 0,5. E aí nós temos na letra B, nós temos a distância de B até C. Já sabemos que B está no menos 1,5 e C está no 1,5. Então, pessoal, veja que B e C estão em lados opostos. B é um valor negativo, ok? E C está aqui no lado positivo da brincadeira. Então, neste caso, a distância de B para C, essa distância aqui, vai ser o módulo de B, que é a distância de B até zero, mais o módulo de C, que é a distância de C ao zero, porque o módulo não é a distância do número ao zero? Sim. Então, aqui não vai ser a diferença, vai ser a soma. Então, a distância de B para C é o módulo de B, que é menos 1,5, mais o módulo de C, que é mais 1,5. Tá vendo aqui? Mais 1,5. Ou poderia deixar só o 1,5. Então, módulo de menos 1,5 é 1,5, mais módulo de mais 1,5 é 1,5 também. E aí você está vendo, cabeça, 1,5 com 1,5, 3. Está aqui a distância de B até C. 1,5 mais 1,5. Tá certo? Olha. 1,5 mais 1,5, 3. Simples assim, ok? Aí nós temos a distância de C para D. Veja que C e D estão do mesmo lado, são dois números positivos. E aí é essa distância, que é o módulo de D, tá vendo? Menos o módulo de C, ok? Essa distância aqui é dada nessa diferença, D menos C, ok? Então a gente vai fazer o quê? Módulo de D vai ser o módulo de mais 3,5 menos o módulo de C, que é 1,5. Então, perceba que eu coloquei o maior menos o menor, tá certo? E aí nós vamos ter o módulo de mais 3,5 dá 3,5, menos o módulo de 1,5, que é 1,5, e aí a gente soma. Soma não, subtrai, tá aqui o sinalzinho de menos, subtrai. 3,5 menos 1,5, 2. E aí você pode conferir isto aqui, olha. 1, 2, 3, 4. 4 metades, não é? Enfim, tá aí. Inclusive é bem simples quando os números estão perto uns dos outros, não é? Você pode fazer isso visualmente. E aí de D para A. D para A, tá aqui o ponto D, tá aqui o ponto A. E eles estão em lados opostos, então vai ser a distância de D para o zero, mais a distância de zero para o A. Ou seja, o módulo de D mais o módulo de A, ou o módulo de A mais o módulo de D, tanto faz, ok? Então nós vamos lá, módulo de D, que é 3,5, é isto? O D ali é o mais 3,5, mais o módulo de A, que é o menos 4. Então, você está vendo aqui, o A está no menos 4. E aí o módulo derruba o sinal, nós vamos ter aqui 3,5 mais 4, que é 7,5. Isto é ridiculamente fácil, porque você está vendo que D está no 3,5. Então, 3,5 mais 4, 7,5. Ok?
conforme a gente encontrou aqui. E aí chegamos na última questão, man, que nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular, tá certo? São continhas, e aí nós vamos fazer estas continhas. Na letra A nós temos 4,25 mais 1,99. Então eu vou fazer essas continhas aqui na frente e aqui depois eu coloco o resultado, ok? Como aqui os números são todos positivos, tá super tranquilo. Eu vou fazer esta adição, 4,25 mais 1,99. A gente vai somar 5 mais 9, 14. É isso? 14. 1 mais 9, 10. 10 mais 2, 12. Subiu 1 para cá. E aí eu tenho 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 6. A vírgula fica no mesmo lugar. A resposta que nós temos aí é 6,24. Dava até para fazer de cabeça, não é? R$ 4,25 mais 1,99. Porque se fosse 4,25 mais 2, daria 6,25. Aí você tira 1 centavo, fica 4,24. 6,24, não é? Isso mesmo. Vamos para a próxima, que é menos 7,59 mais 4,26. Então perceba que esses sinais aqui são diferentes. Um é negativo, outro é positivo. Então a gente vai subtrair. Ok? Então já vou colocar aqui o maior em cima. Menos 7,59. E o menor embaixo, 4,26, ok? E aí nós vamos fazer a subtração, 9 menos 6, 3, 5 menos 2, 3, vírgula no mesmo lugar, 7 menos 4, 3. Beleza? Quem é o sinal aqui? Qual é o sinal? O sinal é o do número maior, então é menos 3,33, menos 3,33. Vamos para as duas últimas continhas. Eu tenho aqui 50,7 menos 89,90. Então, é uma subtração, porque estes números têm sinais diferentes. Então, eu vou colocar o maior em cima, ok? E o menor embaixo. Então, nós vamos ter assim, menos 89,90. E embaixo, nós vamos ter o 50,7. Este 50,7, você está vendo, é um valor positivo, tá certo? E aí eu vou ter aqui, ó, 0 menos 0. Estou subtraindo, por quê? Porque esses números têm sinais diferentes. A gente subtrai, tá certo? 0 menos 0, 0. 9 menos 7, 2. Ok? Veja que eu coloco estes números alinhando pela vírgula, tá certo? E ela deve ficar no mesmo lugar. 9 menos 0, 9. E aí, 8 menos 5, 3. 39,20. Qual é o sinal? O sinal do número maior. Então, veio menos para cá, menos 39,20 ou simplesmente menos 39,2. Ok? Por último, nós temos aqui uma adição. Por quê? Porque esses números têm o mesmo sinal. Menos 1,25, menos 5,5. Beleza? Então, nós vamos fazer essa continha aqui. Menos 1,25, menos 5, e aí eu alinho aqui vírgula com vírgula, tá certo? 5,5. Posso preencher aqui com 0, ok? Aí eu vou fazer uma adição, ok? Somar. 5 mais 0, 5, ok? 2 mais 5, 7. Vírgula no mesmo lugar, 1 mais 5, 6. E aí, quem é o sinal? Eu vou fazer menos por menos mais? De jeito nenhum. Como nós sabemos, na adição algébrica, se os sinais são iguais, a gente soma, que nós fizemos aqui, e repete o sinal. Ok? Então é menos 1,25, menos 5,5 deu menos 6,75. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Tá aí, cabeças, foi isto. Vamos dar uma geral aqui, ver uma panorâmica desta atividade que foi feita em duplas. Tá aí ela, nem doeu, 8 questões. E aí, nós temos agora, na sequência, no caso, na próxima aula, nós temos o teste, certo? Esse teste, ele é individual. As questões são basicamente estas, envolvendo números racionais, na forma de fração, na forma decimal, a localização dos pontos na reta, a transformação de fração para decimal e vice-versa. E também nós vamos trabalhar aí a distância entre os pontos e
as operações de adição e subtração com estes números racionais. Beleza, pessoal? Então é isto. Nós vamos ficando por aqui e nos vemos no teste. Valeu!